Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é sobre uma paradinha, um conhecimento histórico que poucas pessoas sabem e eu vou contar pra vocês em primeira mão, ao vivo e exclusivo, só aqui no canal. Bíblia, toda família, todas as famílias da elite, as famílias que tinham dinheiro para poder comprar, os que eram alfabetizados para poder escrever, eram contratados por algumas famílias que tinham dinheiro, mas não sabiam escrever. Que a elite de Roma, se você pesquisar a história da cultura romana, como era a cultura romana, os empregos, os cargos sociais e tal. E o que acontece? Todas as famílias tinham a sua própria Bíblia. E a Bíblia era o quê? A história da família. Onde o avô conheceu a avó, quem era o avô, quem era a avó, quem era o bisavô, quem era a bisavó, quem eram os pais do avô, os pais do bisavô, os pais da bisavó, quem são os filhos, qual é a profissão, qual é a classe social, qual a raça, qual a espécie, nasceu onde, mora onde, tem quais posses, etc e tal. A Bíblia contava isso, a história de cada família. Cada família tinha sua própria Bíblia, que era composta de vários livros. Esses vários livros eram os escritos, manuscritos, cartas, documentos que um membro da família mandava para o outro, que um membro da família recebia dos amigos e trocava com os amigos. Porque na época as mensagens, as cartas e tal, os papiros, as tintas para se escrever nos papiros e tal, eram conceitos bem diferentes do que os conceitos de hoje em dia. E muitas pessoas esquecem desse detalhe. E, por exemplo, você falar como Pilatos, por exemplo, você ser o Pilatos, o que era o Pilatos? Ele era um governador, ele era como se fosse um presidente, alguém ali que administrava uma região em nome do imperador, uma região dentro do império em nome do imperador. E o imperador era o que? Era o senhor e dono de todas as terras de Pilatos. Então Pilatos tinha a missão de sair da região dele e ir para uma outra região em nome do imperador dele, e ele escrevia isso na Bíblia da família dele. E na Bíblia da família dele constava essa viagem que ele fez em nome do imperador para ir em outras terras e tal. E quando ele chegava nas outras terras, ele ia conversar com os senhores de terras, com os reis da outra região, e negociar com eles para que eles se curvassem ao Império Romano, que era o império mais poderoso, e que em nome do Senhor dele e dono de todas as terras, todos deveriam se curvar ao imperador de Roma, que era o dono de todas as terras e senhor delas. E todos tinham que louvar quando ele passasse, todos tinham que pagar tributos a ele e trabalhar para ele, para poder morar dentro das linhas do Império Romano, das terras do imperador, ter a sua casa, ter seu trabalho e ser convocado para trabalhar pelo imperador, se o imperador assim convocar, ou pelos líderes das regiões, né, os governadores, os presidentes, e a bancada religiosa que também existia na época, né? Tanto que a bancada religiosa foi a que fez pressão em Pilatos, pedindo para ele prender o herege, porque o imperador ia sair lá de Roma e ia visitar aquela região ali onde Pilatos era dono, onde Pilatos administrava. Uma viagem que saía de Roma até lá, naquela época, 2 semanas, um mês de viagem mais ou menos, porque iam a cavalo, iam pelas poucas estradas que existiam no Império Romano, que foi no Império Romano que começaram a construir as estradas, antes eram só trilhas e tal. E aí o imperador mandou uma mensagem, um mensageiro, avisando que ele estava indo para a região, e Pilatos queria deixar a região tudo funcionando certinho, tudo beleza, tudo ótimo, todos os criminosos presos e tal. E nisso a bancada religiosa da época acusava os hereges, acusava algumas pessoas de heresia e mandava esses hereges serem presos também, mandava Pilatos prender esses hereges. Um desses hereges Pilatos prendeu, conversou com ele, trocou ideia, e no dia lá do feriado que existia, de acordo com o calendário celebrativo deles, ele tinha a tradição do Pilatos soltar, perdoar. O Estado perdoava, o Império perdoava um dos criminosos. E Pilatos deixou o povo, para o povo escolher se queriam soltar o assassino, que já havia matado a sua desavença e não oferecia mais risco para os outros, ou se queriam soltar o herege, contra quem não pesavam pecados. O imperador e o império não tinham crimes, não punham crimes contra ele. Apenas os líderes religiosos o acusavam de heresia e pediam que ele fosse morto na cruz como qualquer herege. História maluca, né? Coisa de louco, papo maluco.
não pode estar certo, porque isso não pode ter sido a verdade e a história ter sido manipulada? Por que será? Quem se sente ofendido se isso for uma verdade? Quem se sente atacado, afrontado se isso for uma verdade? Quem que perde poder e influência se isso for verdade? Inclusive Deus não gosta dos homens de Deus, porque os homens de Deus se colocam entre os outros homens e Deus, se colocam acima dos outros homens. E por homem estou falando humano, humano acima de humano, não estou falando no sentido carnal, não estou falando de sexo, de putaria, estou falando no sentido de palavras, conceitos sociais, palavras, humano, o termo humano não existia naquela época, de Pilatos e tal. Eles não sabiam essa palavra, eles não tinham esse conceito. Foi uma palavra inventada. Agora, eles não tinham óculos, não tinham gravata, não tinham carros, não tinham porrada de coisa que a gente tem hoje. Então, eles não tinham os conceitos que temos hoje. Então, o modo deles pensarem, o modo deles escreverem, a gramática, as gírias, etc., era totalmente outro, até porque era outro idioma, era outra cultura. Hoje em dia, como que é a cultura daquela região lá? São extremamente machistas, né? Ou são feministas? É óbvio que são muito machistas. E 2000 anos atrás eram mais machistas ou menos machistas? Agora você imagina homens de 40 anos, 50 anos, que naquela época, 2000 anos atrás, eram considerados idosos praticamente, o que seria quem tem 70, 80 anos hoje em dia. E imagina esses homens formados, chefes de famílias, etc., ouvindo do líder deles, que o líder deles sabe que vai ser preso acusado de heresia, e por ser preso acusado de heresia, o grupo vai ficar sem o líder. E quem deveria assumir a liderança do grupo no lugar dele é uma pessoa que está mais próxima dele, que convive mais tempo com ele, que aprendeu mais os conhecimentos, que ele viu que tem mais capacidade para liderar o grupo. E essa pessoa é a mulher dele, esposa dele, mãe dos filhos dele. Imagina se os homens iam se curvar a uma mulher. E daí, por que não deturpar a história? Acusar a mulher de ser prostituta, porque uma prostituta não tem moral, não tem palavra perante a sociedade, é uma marginal. Então, qualquer coisa que ela falasse não valeria de nada. E tanto que tem o quadro que o Leonardo da Vinci pintou, A Última Ceia, ou A Santa Ceia e tal. Tem um pegando uma faca para tentar matar a mulher, para não ser liderado por uma mulher. Tem as expressões de indignação e tal, nas faces das pessoas representadas nesse quadro da Última Ceia. Será que é à toa? Ou será que foi intencional? A vontade do artista pintar aquelas expressões para passar uma certa mensagem, para contar uma certa história de uma outra forma. Teorias malucas, né? Teorias insanas. E se elas forem verdade, o que tira de divindade? O que tira do espírito avançado que foi Jesus para aquela época? Que sabia que ia ser preso pelas coisas que falava e mesmo assim continuava falando. Manteve-se firme nas suas ideologias, ideias, manteve-se virgem, não na questão sexual, virgem na questão de uma pessoa incorruptível, uma pessoa que não cede à corrupção, uma pessoa que honra a sua palavra e mantém a sua palavra, mesmo sabendo que vai ser preso por ela. Por que queria ser preso por ela? Por que os homens de Deus, os líderes religiosos da época, iam querer mandar prender Jesus por heresia? Porque as coisas que Jesus falava iam contra as coisas que eles pregavam. Os homens de Deus eram servidos pelo povo igual ao imperador. Os homens de Deus, o povo servia aos homens de Deus, os homens de Deus contratavam os serviços do povo e o povo fornecia de graça esse serviço para os homens de Deus. Os homens de Deus ficavam numa escala social, num degrau social acima dos homens normais. Eles é o elo de ligação entre o povo, entre os homens, entre o humano normal e Deus, como se precisasse de um elo de ligação entre o ser vivo e Deus que o criou, né? Isso daí são questões curiosas. Tanto que na terceira epístola de João, que é o último livro antes do Apocalipse, a terceira epístola de João, que é o que? Uma carta que João mandou para um dos apóstolos, ele fala que ele não é recebido na igreja, que o homem da igreja não o recebe para conversar sobre as mudanças pragmáticas e dogmáticas das culturas do poder religioso, que não era para existir como existe. Mas nenhuma das religiões, né? Cada apóstolo lá foi mandado para uma região para conversar com com as religiões daquela região, em busca de conhecimento da verdade, que hoje em dia é o espiritismo. Hoje em dia, o que mais se aproxima dos ensinamentos de Cristo, da vida de Cristo, das coisas que os apóstolos falam, é justamente o espiritismo. O que é falado no espiritismo é o que mais se aproxima do que eles falam. Mas é errado falar isso, é o pecado falar isso, é coisa de maluco, coisa de falar essas paradas. Que o espiritismo fala de reencarnação e tudo mais.
né? Porque se a gente tirar, vamos falar que não existe reencarnação. A outra alternativa é o quê? Uma divindade, um ser único, ou uma máquina, ou um conselho qualquer que seleciona aleatoriamente onde a pessoa vai nascer, com que corpo que a pessoa vai nascer, quais problemas a pessoa vai ter na vida, quais problemas aquele corpo vai ter, se vai ser um corpo perfeito, se a pessoa vai nascer filha de um Silvio Santos, cheia de grana, família estável, nunca faltar amor, nunca faltar nada, se a pessoa vai nascer sem um braço, se a pessoa vai nascer deficiente mental, se a pessoa vai nascer filha de um mendigo que espanca a mulher, de um alcoólatra que espanca a mulher, e espanca a criança desde cedo, desde pequena. Alguém, tipo, se não tiver reencarnação, significa que tem alguma coisa que seleciona isso. Alguma pessoa, alguma coisa, alguma divindade que seleciona essas coisas onde cada um vai nascer, o que cada um vai passar. Agora, se tem a reencarnação, é a própria pessoa que seleciona isso. Quando ela está na existência pura, de alma, de espírito, de energia pura. Antes dela nascer, ela escolhe como vai ser o corpo que ela vai habitar, as provações, as experiências que ela vai ter, porque ela precisa daquilo para melhorar, para evoluir. Então, é o que o Espiritismo fala. Agora, se é errado ou não, se é viagem ou não, cada um julga como quiser. Não estou cagando regras na cabeça de ninguém. Então, paz para todos, fui!